Ok, vamos falar agora sobre navegação nos dados. Então, esse daqui é um banco de dados que não tem dados nenhum. Vamos pegar esse daqui que tem alguma coisa para que eu possa exibir. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, nos dados. Vou olhar aqui as tabelas. Vou pegar aqui minha tabelinha de CAs. Vou dar um Browse Data. Então, ele mostra para mim o que eu tenho. Você pode alterar os dados diretamente na tabela. Note que a formatação de datas vem daquela preferência que a gente colocou aqui, né? Aqui em Data Grid, a gente mostrou como queremos ver a data, como queremos ver a hora, minuto, segundo, ou no formato timestamp, dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. Certo? Então, ok. Eu posso alterar os dados aqui, não tem problema nenhum. Mas ele tem algumas operações aqui que eu posso exportar, né? Então, se você pegar, marcar tudo, por exemplo, e desejar, ele tem algumas opções para você poder exportar isso para um arquivo CSV, né? Então, eu posso selecionar um arquivo teste.csv, né? E ele exporta todos esses dados. Você pode escolher se você quer com tabulado, com barra, né? Formato tamanho fixo, usando T, ou pode usar vírgula, né? Ou pode usar um ponto e vírgula, né? Semicolon. Então, eu vou usar aqui ponto e vírgula. E, se eu quiser, eu posso usar um identificador de aspas, né? Tá bom? Se desejar. Vou aqui colocar, exportou. Se eu abrir aqui minha tabelinha, vamos ver se dá para abrir. Se eu ver quanto barra tem. Vamos lá. Aqui está o arquivo, tá vendo? Teste.csv. Tá? Não sei nem se o Excel abre esse formato CSV. Vamos ver. Abriu. Tá ok? Tá aí, ó. Tá bom? Note que quando você exporta os dados, você tem que tomar cuidado, né, com... não quero personalizar nada, gente. Você tem que tomar cuidado com o formato que você está exportando, né? Esse meu banco de dados aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, né? Ele está em ISO, né? E aí você tem às vezes um problema quando você exporta dados e eles estão num formato diferente. Deixa eu só olhar aqui se os nomes estão certinhos. Olha lá, os nomes estão certinhos, a acentuação está certinha, né? Então, quando a gente exporta para o formato CSV, você tem que tomar um certo cuidado, porque provavelmente o arquivo exportado, né, foi para um outro encode, né? Tá bom? Isso não tem nada a ver com o IB Expert, tá? Ok, também posso fazer isso aqui, ó. Se eu quiser, eu posso copiar uma linha, né, como um insert, né? Então eu copio como um insert aqui e agora eu posso fazer isso aqui, né? Se eu gerar várias linhas, copiar tudo, ó, e pedir para ele copiar como se fosse insert, então ele gera de novo. É parecido com o gerador de código, que você pode colar. Ele gera insert para todas essas linhas. É útil para você poder transportar dados de um lado para o outro. Tá ok? Então, isso aqui é uma utilidade tremenda. Tá? Então, você pode exportar dados dessa forma. Tá? Você também pode estar usando em formato HTML, importar uma informação. Isso aqui é um texto. Ó. Se eu quiser carregar esse texto a partir de um arquivo, eu escolho qual é o arquivo, né? E aí ele vai atualizar esse campo para o conteúdo daquele arquivo. Tá? Isso é útil, né, quando você quer carregar uma fotografia, por exemplo, ou um texto, não importa. Tá? Mas ele tem essa capacidade. Deixa eu dar um rollback aqui, que eu não quero mexer nisso. Tá bom? Aqui no Select de dados, deixa eu pegar o Browse Data de novo. Tá vendo aqui Log Data Changes aqui? Que é útil para quando você, por exemplo, vai fazer uma alteração de um valor, ó, né, e comitar. Se você desejar ver,
ele gera um arquivo, deixa eu mostrar aqui, log data change está aqui, está marcado. Aqui fazemos algumas alterações para 27, comitei, ótimo. Agora, para você saber onde os dados estão indo, você vai ter que verificar como você configurou, né? Então, se você no login aqui você disse que ia para esse lugar, então a gente vai ter que verificar este arquivo. Agora vamos ver se dá para ver. Vou abrir ele aqui. Ó, tudo que eu fiz, aí tem até mais do que eu deveria, né? Olha só. Olha, as alterações que eu fiz estão todas aqui, tá? Mas esse log data changes aí, o que ele vai fazer é registrar também as alterações que você fizer na grid, tá bom? Todas as comitadas que você dá, tá? Ele vai registrar e aí você vai poder verificar, tá? Tanto no arquivo de log, né? Quanto também no de histórico, aqui, ó. Select, é muito difícil olhar esse histórico aqui, viu? Bom, mas você tem a opção, tá joia? Tá, uma coisa importante para você saber é que todos esses statements aqui, você pode estar, enquanto você está criando ele, ou seja, não é commitar ou rollback, você pode trocar o tio da conexão, da transação, para uma outra qualquer. Então, se eu quiser, por exemplo, read committed, eu posso alterar aqui, fazer um select, rodar, enquanto a transação está pendente, não consigo trocar, mas após o commit já posso trocar de novo, sem ter que mexer na conexão aqui do início, tá bom? Então ele é muito prático, né? Tá ok? Então é isso aí, ó. Tá? Então nós agora falamos então a respeito da navegação dos dados. É dessa forma que você usa esse programa Flame Robin para você poder navegar entre os dados. Além disso, claro, você vai querer, por exemplo, o Web Expert, ele mostra os dados, tem janelinhas de filtros aqui. Esse programa, ele não tem uma janelinha de filtro, ele é o Select. Então você vem aqui, coloca um where, por exemplo, e fala assim, olha, eu quero com R.ca válido até maior que current date, por exemplo. Então você usa o filtro na própria linha de query, não tem nada visual, não tem um íconezinho de filtro aqui, tá bom? Então você constrói a query na parte de cima, visualiza os dados embaixo, tá bom? Se você quiser saber as estatísticas, estatísticas, se eu não me engano, no IB Expert, só na versão paga, né? Então ele mostra também. Então esse select aqui, por exemplo, ele mostra, por exemplo, qual foi o plano de execução dele, quanto tempo ele levou para preparar, os campos que ele usou para poder fazer o seu select, os alias dele, o tipo, como ele tratou, quanto tempo ele levou para executar e o tempo geral, quantos ele teve que trazer, quantos ele teve que ler do disco, quanto ele teve que escrever. Tá bom? Como eu executei esse select várias vezes, ele não teve nenhum read, porque estava tudo na memória, tá bom? Mas retornou os 295 CAs que provavelmente devem existir aqui, ok? Os fetch são as requisições, tá? Isso aqui pode ser diferente. Se eu tiver aquela opção marcada de fazer paginação dos dados, esses dados não vão refletir todos, tá ok? Então, basicamente isso. Se você não gosta desse painel, você pode clicar aqui e você tirando os dados, Tá bom? Eu executo aqui, comitei, vou executar. Tem esse painel, não tem esse painel, tá vendo? Tem, não tem, tem, não tem. Às vezes você quer só navegar nos dados, você faz isso, tá bom? Basicamente é isso, gente. Então aqui nós vemos como, por exemplo, estar navegando nas informações. Não tem nenhuma ferramenta visual para fazer esse filtro, você tem que pegar e ir copiando. Mas
Para ser sincero, eu até prefiro assim, porque você chega aqui, põe R ponto, né? E você coloca aqui as cláusulas que você precisa, né? Então é prático, você aprende mais, né? Tá bom? Então aqui agora nós vimos então como os dados são apresentados e como eu faço o filtro deles.